respeito a esses programas habitacionais. Lá na Vila Ondina já vai começar aí as primeiras unidades, já foi feita a terraplanagem, acho que já deve estar até começando aí a fundação. Então, a gente estamos vendo já a coisa caminhar em muitos setores, isso também já deixa a gente, né, contente, confiante que os próximos anos vão ser muito realizadores. Então você calcula que até o final do ano, dezembro, começa aí a entrega de algumas obras para a população. Isso, já vão começar, a população já vai começar a ver alguns resultados, sim, agora para o fim do ano. E o ano que vem a gente vem com o nosso orçamento, a nossa cara realmente da administração. Então, tá bom. Bom, a gente vai para um intervalinho bem rapidinho, mas antes eu queria dizer que a Luciana Lopes está aqui com a gente. Ela que saiu lá da redação da Gazeta de Votorantim e correu aqui para o estúdio da TV Votorantim. O jornal ainda não está finalizado, né? Ela deixou a equipe dela lá finalizando e veio aqui me dar esse auxílio no Debate dos Fatos, programa o qual você é uma das idealizadoras. Tudo bem, Luciana? Está com carinha de cansada, hein? Estou um pouco cansada mesmo. Tudo bem, Fabíola? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí que nos acompanham, né? Cheguei atrasada, mas vou sentar na janelinha ainda, Wellington. Muito bem, vai sentar mesmo, porque a gente vai para o intervalinho e a gente vai voltar aqui falando da Câmara Municipal da nossa cidade, dos acontecimentos aí da última sessão. Vamos debater juntos, você aí de casa vai dar a sua opinião. A vereadora Fabíola, que estava lá presente, assistiu tudo, vai também dar a sua opinião. Luciana Lopes, nossa jornalista, que acompanhou também, vai dar as suas versões também. E a sua participação é muito importante, que você participe, dê a sua opinião, fale o que você acha, fale o que você pensa, até para que a gente possa repercutir isso com os próprios vereadores, né? Para que eles possam aí entender que a cidade, que a população está atenta a tudo que acontece lá na Casa de Leis. É rapidinho, a gente já volta com o Debate dos Fatos. Continue ligando, não deixe de ligar. Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. O Simpaticão Centro Veterinário e Pet Shop oferece atendimento completo, 24 horas, com alta qualidade de serviços, produtos e equipamentos para a saúde do seu animal de estimação. Para a higiene e estética animal, o Simpaticão oferece serviços de spa, banhos, incluindo o furô, massagem, hidratações, chapinha, penteados, manicure, pedicure e uma variedade de tosas. Tem transporte pet que leva e traz o seu animal com conforto e segurança, e serviços de hotelaria. Tem também o Daycare, a primeira creche para cães em Votorantim. Restaurante da Vovó, onde você encontra o tempero Aipo, o tempero da vovó. A comida da mamãe é muito boa, mas a da vovó é uma delícia, porque é feito com tempero Aipo. O restaurante da vovó fica na rua Fernando Luiz Groma, 205, na Vila Hortência. Que delícia esse tempero Aipo da vovó! A beleza agora está bem perto de você. Venha conhecer o Instituto Embeleze Votorantim. No Instituto Embeleze Votorantim você encontrará uma grande variedade de cursos como cabeleireiro profissional, manicure e pedicure, maquiador profissional e muito mais. Venha nos fazer uma visita e ganhe um curso de automaquiagem. Instituto Embeleze Votorantim, Rua Maria Augusta Balque, 50 Centro, telefone 3023-2663. A beleza agora está bem perto de você. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Associe-se.
Faça parte da nossa família. Na Apevo, você tem acesso aos principais serviços: saúde, lazer, turismo, entretenimento e departamento jurídico especializado. Venha nos visitar. Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim. Ou acesse o nosso site apevo.com.br. O telefone 3243-2410. Apevo. Agora a Gazeta de Votorantim tem classificados. E o melhor, classificado com título e mais 4 linhas e você só paga R$5. Anuncie carro, terreno, casa, alugue sua chácara. Sabe aquela bicicleta que você não quer mais? Você pode anunciar, assim como um eletrodoméstico que você não usa mais. É só R$5. Classificados Gazeta de Votorantim. Ligue 3023-5993. Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Voltamos com o debate dos fatos. Obrigado você continuar aqui com a gente na TV Votorantim, canal 10, também pela internet tvvotorantim.com.br. Tem gente de toda a parte do mundo que nos acompanha. Esses dias nós conhecemos pela internet, né, conversando pelo computador, o Marcos. Ele é votorantinense e está morando na China, trabalha numa empresa lá na China e mata a saudade, essas são as palavras dele mesmo, né? Mata a saudade da cidade dele através da TV Votorantim. Nós temos também a irmã do Tiago, o bailarino Tiago, que mora em Londres, e a irmã do Tiago acompanha a cidade aqui dos pais dela, a cidade dela, do irmão dela, também pela internet lá de Londres, né? E outras pessoas também que eu não vou me lembrar agora, mas hoje no terço ligou uma pessoa de uma cidade pequenininha do interior do Paraná, não vou conseguir lembrar o nome da cidade também, mas é uma cidade aí de 4, 5 mil habitantes no interior do Paraná, ligou aqui no terço para pedir aí uma oração, né? Então, a internet é um instrumento que está a favor da TV Votorantim e da nossa cidade, a cidade de Votorantim. E essa semana nós tivemos, na quarta-feira, nós tivemos a sessão da Câmara Municipal, em função do feriado que foi na terça, a sessão não aconteceu na segunda, aconteceu na quarta-feira. E essa sessão foi uma sessão assim atípica pelo que estava no roteiro da sessão, era para ser uma sessão normal. O único diferencial é os estudantes aqui de Votorantim que se mobilizaram por uma passeata. O número de participantes não foi um número muito expressivo, mas foi uma passeata importante, né? Porque a gente sempre preza pela qualidade e não pela quantidade, né? Eram jovens conscientes, jovens que estavam ali única e exclusivamente com o objetivo, poder falar e poder expressar os seus desejos, as suas indignações, e só isso, não teve nenhum tipo de problema. Eles estiveram na sessão da Câmara, marcaram sua presença e saíram. Tinha um requerimento que foi vetado pelo prefeito, do vereador Eber, né? Então, eram essas o que ia estar acontecendo na sessão da Câmara. A Luciana Lopes, que faz a cobertura semanal da Câmara, ao sair aqui da TV Votorantim, ela mesma falou, hoje é um daqueles dias tranquilo, sossegados. E foi o que aconteceu, Luciana? Nem um pouco. Começando com a manifestação, que foi muito válida a presença dos alunos na Câmara, embora eles não tinham se planejado participar da sessão, foram informados que estava acontecendo uma sessão, entraram de maneira pacífica, se comportaram muito bem. O interessante é que ele não está previsto no regimento, mas o presidente da casa, o vereador Eber, permitiu que um deles utilizasse a tribuna, o que, ao meu ver, isso é um passo para a tão sonhada tribuna livre. Eu digo sonhada porque nós aqui da TV Votorantim defendemos essa ideia, achamos que no poder legislativo da nossa cidade deveria ter a tribuna popular, que é quando um representante de uma entidade organizada se cadastra previamente,
agenda uma data, coloca a pauta que ele vai falar na tribuna e expõe aos vereadores no dia da sessão. E isso é uma coisa interrompendo você, algumas cidades já têm essa tribuna, né? Sorocaba tem, não? As outras eu desconheço, eu conheço Sorocaba que tem, né? A gente já se utilizou da tribuna de Sorocaba sendo uma associação de Votorantim que também presta serviços em Sorocaba, né? É verdade. Então, e é uma oportunidade das próprias associações prestarem contas para os vereadores ou darem sugestões de projetos de lei, de requerimentos, enfim. Isso é um sonho nosso, a gente sempre imaginou que trocando aí novos vereadores, nova presidência, ia conseguir até o momento. Esse projeto ainda não foi... Nas conversas que nós tivemos com o atual presidente, ele se mostrou muito simpático à ideia, né? Ele tem algumas limitações, segundo ele, mas ele é favorável à ideia. Né? Mas depende justamente da atual gestão da Câmara apresentar essa proposta. Gestão de presidência ou de vereadores? Presidência. Inclusive, o vereador Pastor Tonhão é uma pessoa que desde o início, desde a campanha, ele pleiteia isso, mas ele é limitado, ele não tem esse poder. Até gostaria de saber da Fabíola, o que você acha disso? O que você acredita que é importante ou que não vai acabar sendo... Com regras, né? Mas porque ou vai ser um instrumento político, partidário, pode prejudicar de alguma forma, como você vê? Eu acho que, né, as pessoas, mesmo politicamente, têm direito assim, de se manifestar. Até isso vem ocorrendo, né? O presidente ele tem dado a palavra. Mesmo foi o caso. Só que eu acho que isso devia ser regulamentado, porque agora está sendo dada a palavra, não tem tempo correto, às vezes é de surpresa, as pessoas chegam, quer usar a palavra. Eu jamais assim, sou contra usar a tribuna. Mas como a gente tem regra para tudo lá, nós temos um regimento, então nada mais justo que faça um projeto de lei correto, coloque no nosso regimento, as pessoas vão, se inscrevem, tem um tempo certo para usar. Às vezes tem pessoas que têm um pouco mais de noção do tempo, outras acabam perdendo a noção do tempo, de repente usa a mais ou desvia do foco. Então, por isso que tudo precisa ser assim, acertado antes, né, com regras. Então, é assim, simplesmente isso. Agora, o vereador Pastor Tonhão, ele foi apresentar esse projeto no início do ano. No entanto, ele foi abordado, né, até pelo pessoal da mesa, dizendo que isso seria de competência da mesa diretora e que ele não podia estar apresentando esse projeto de lei. Por isso, ele retirou, né, sem estar protocolando. Então, a gente está esperando, então, que a mesa faça, né, essa regulamentação para que as pessoas possam se utilizar do espaço. Assim, já se escreve previamente, os vereadores já sabem qual será o assunto, coloca, sei lá, antes da palavra livre, ou depois os vereadores fazerem uso da palavra livre. Regulamento agora chega lá na sessão, não sabe que hora vai usar, interrompe a ordem da sessão para poder dar a palavra. Então, não custa, vai ficar um espaço democrático e regulamentado. Inclusive, às vezes pega de surpresa a própria pessoa que tem que falar, que é o caso ontem do menino. Claro, exatamente, que ele estava preparado, ele tinha já um discurso, ele veio na TV, ele deu entrevistas, enfim. Mas, caso contrário, ele poderia até se perder na fala, né? Talvez ele pudesse ter levado alguma coisa escrita, enfim. Foi muito válida, foi muito importante a ida dele lá, até para que os outros verificassem que esse instrumento é nosso, é do povo, a gente tem que se utilizar dos vereadores, né, até da tribuna, não dessa forma propriamente dita, mas com a tribuna livre, enfim, tentar pleitear isso também. Enfim, a gente estava falando aqui da sessão, voltando. Eu gostei muito da postura mesmo do representante, ele foi Gabriel. Bem coerente, ele teve foco, achei super importante as palavras dele dizendo que as manifestações elas têm que ter foco, estão começando aí, né, buscando um objetivo. Então, achei uma pessoa bastante coerente, assim, no utilizar um jovem aí bem consciente. Quando eles chegaram na Câmara, antes deles entrarem, o barulho era muito, muito grande. A gente ficou eu confesso que fiquei até temerosa lá dentro. Falei, será que esse povo vai entrar aqui com todo esse barulho?
Não, muito pelo contrário, tinha um grupo de skatistas que se uniu à causa ali, foram com os skates, mas permaneceram ali comportados. Sim. E no final, também no sair, ele pedindo para as pessoas manterem, né, em silêncio por causa do plenário. Então, achei muito bem organizado mesmo. E nem precisou que a polícia ou a guarda ou quem quer que fosse mandasse eles fazerem isso. Queria pedir para o Carlos André, eu não pedi para separar essa matéria, mas se tiver fácil aí, Carlos André, a matéria que o Cacá fez sobre a manifestação dessa semana, se você puder nos avisar, a gente agradece. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre a sessão. Aí, esse foi um momento da sessão, né? Posso continuar? Pode continuar, prosseguir? por favor. Enfim. Aí, no decorrer da sessão, um pouquinho depois que o pessoal saiu ali do auditório, foi lido um requerimento de autoria do vereador Marcão Papeleiro, na qual ele questiona sobre um depósito de recicláveis que tem na região da Vila Garcia, particular, não é o da cooperativa de reciclagem. Pelo que eu entendi, é um outro depósito, que os vizinhos estão incomodados porque ali poderia ter falta de asseio, né, juntando animais, ratos, enfim. E o local talvez não estivesse aparentemente, segundo os relatos ali do requerimento, regular, porque trabalhava de portões fechados. E o requerimento do Marcão questionava essa questão. Eu acho que o Carlos André está falando alguma coisa. Tem 10 minutos a matéria? Tem 10 minutos? Não, o Carlos André achou a matéria da manifestação e ela tem 10 minutos, é isso? Então, você decide, Wellington. Não, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Obrigado, Carlos André. Aí, lá no requerimento, ele questionava isso, né? E, no que foi lido o requerimento, o vereador Pedro Nunes utilizou a tribuna, não se mostrou contente com a situação sinalizada pelo vereador Marcão, disse que aquela situação provavelmente não era recente, né? Mas que a população espera uma resposta para isso, a resolução desse problema, né? E que espera justamente que os vereadores atuem nesse sentido, inclusive o vereador do bairro, que seria o João Cal. O João Cal, nesse momento, se manifestou dizendo que ele já é uma reivindicação antiga dele, que isso não vem de hoje, né? Mas que até o momento ele não conseguiu resolver, e ele acabou falando uma frase que incomodou o vereador Marcão. Ele disse que o PT há muito tempo vem incentivando esse tipo de negócio. Acho que se referindo à criação da cooperativa de reciclagem que funciona próximo ao local. E no decorrer do debate do requerimento, até a vereadora Fabíola utilizou a palavra também, o vereador Eric Romero, o vereador Bruno, ou não, o Bruno acho que não, né, o Marcão. Enfim, vários vereadores utilizaram a tribuna para comentar o projeto, para falar que na realidade aquele projeto tem que verificar mesmo se está irregular ou não, se foi feita a fiscalização ou não. Às vezes já foi notificado e ainda não foi resolvido, está esperando o prazo que existe por lei, então tem que verificar se não está dentro desse prazo. Enfim, houveram algumas ponderações a respeito. Mas o Marcão ficou na cabeça dele ali, o que mais acho que incomodou foi a frase do João Cal dizendo que aquilo vinha de antes e que o PT que incentivava aquilo. Aí foi quando o Marcão partiu para o ataque, né? E o João Cal também não deixou por menos e resolveu revidar, que daí dá para a gente... Fabíola, eu expliquei, dei uma introdução correta para o tema? Sim, foi uma discussão bem acalorada que aconteceu. Acabou até exagerando, né, um pouco, assim. Bota acalorada nisso. Não estava no regimento. Que acaba, às vezes, acontecendo mesmo. Mas é o que eu falo, né? Às vezes, ao usar a tribuna, acho que o vereador tem que também ter, assim, um pouco de cautela, Bom senso, né? Bom senso. Às vezes,
você vai na tribuna para... Não tem nem porquê, às vezes faz uso levantando a voz, falando palavras de baixo calão. Acho que isso não contribui em nada, não Às vai vezes perde a resolver o paciência, não problema. perde, Fabiola? Aliás, assim, você já perdeu a paciência, já? Agora eu estou já contendo um pouco mais, mas às vezes a Já gente perdeu fica, também. né? Acaba, tem hora que perdendo a paciência mesmo. Mas acho que não tem necessidade, às vezes, de você chegar a falar certos palavreados, né, certas coisas, certos ataques, eu acho que não leva a nada. O vereador está lá para fiscalizar, está lá para cobrar, está corretíssimo isso, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que nem no caso o requerimento, né, que estava sendo discutido, o vereador Marcos estava questionando, né? Mas às vezes há algumas afirmações de que tinha alguém sobe lá e fala tinha alvará. Não se sabe se tem alvará ou não. No próprio requerimento dizia que estavam trabalhando de portões fechados. De repente, uma hora a fiscalização pode ter ido lá, ter encontrado os portões fechados. Então, primeiro, ter a informação antes de sair querendo cobrar, querendo gritar ou querendo denegrir, né? E aí eu acho que acabou também isso fazendo com que o João Cal visse que essa situação não é de agora, né? Que ele, como acompanha muito o bairro, isso ele anda sempre, é uma pessoa querida lá no bairro, não é à toa que ele está no 6º mandato, né? Então, ele é uma pessoa muito presente lá naquela região. Ele, né, praticamente conhece, né, o bairro como um todo, assim. Então, aí acabou havendo algumas questões de que ele não teria visto o problema, enfim. E aí acabou gerando essa discussão um pouco mais... Aliás, é vereador do seu bairro, né, Luciana Lopes? Vamos dar uma olhadinha, então, nas imagens. A imagem essa que a gente chama aqui no jargão jornalístico, imagem bruta, né? Do jeito que foi gravado lá, está aqui, não foi mexido, não foi editado, não foi nada. E depois a gente volta e a gente vai ouvir hoje a Érica Domingues conversou com os dois vereadores, conversou com o senhor João Cal e conversou com o Marcão Papeleiro também. Wellington, antes de mais nada, só deixa eu explicar. Eu não sei como que está a ordem das imagens, que às vezes, da maneira como for passar aí, talvez não dê para entender. Tem esse momento que eu citei, que foi do discussão do requerimento. Após isso, parece que os ânimos se acalmaram e a sessão teve continuidade. Porém, no final da sessão, no momento da palavra livre, o último vereador a utilizar a palavra livre, coincidentemente, foi o Marcão. E, naquele momento, novamente, os ânimos se exaltaram e, para valer, a sessão foi encerrada em meio a uma discussão, né? Já estava para ser encerrada mesmo, foi encerrada. E continuaram essa discussão lá dentro. E a discussão continuou ali na frente e depois também foi para os corredores. Então, são 3 imagens que nós temos. Eu não sei como que está a ordem. Vamos ver se elas estão, as 3 estão na ordem também. A gente gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha, né? Qual a análise que você faz? Ligue aqui, participe, mesmo que você já ligou, ligue novamente, dá aí a sua fala aí sobre essa situação que aconteceu na última quarta-feira aqui na Câmara Municipal da nossa cidade. Carlos André, põe para nós as imagens brutas aí para a gente dar uma olhadinha. Aliás, bruta tem tudo a ver, né, com o acontecido. Vamos lá. A Vossa Excelência vem falar isso para mim, né? Mas lá atrás a Vossa Excelência estava com outro governo juntinho, coladinho, entendeu? Não? Juntinho e coladinho. Agora a Vossa Excelência mudou de lado, certo? Não? Está aqui agora querendo colocar palavras na boca das pessoas e falar que nós estamos equivocados de estar gritando e está aqui clamando clamando pelo direito do cidadão. Direito do cidadão. Agora, a Vossa Excelência, na época que a Vossa Excelência estava do outro lado lá, tudo o senhor falava amém. Tudo beleza, tudo mil maravilhas, né? Até então, a Vossa Excelência traiu, depois da eleição, traiu esse grupo político, né? E foi para o outro lado e agora está aí, né? Se manifestando em relação a isso. Traidor é a Vossa Excelência. Eu estou no mesmo partido, eu estou no mesmo grupo político. Vamos se ater ao assunto do vereador Marcão. Mesmo grupo político e quem traiu foi a Vossa Excelência. Tá? Vereador João Cal, isso quer dizer, quando o senhor disse que eu fui traidor, eu não fui traidor, vereador. Eu ganhei a eleição para trabalhar para o povo. Vereador. E não para grupo do partido. João Cal. Como vocês trabalharam com o grupo. A Vossa Excelência, João Cal. Vocês fizeram a concessão
Vossa Excelência está equivocada. Vossa Excelência está equivocada. Vereador do voto, vereador. O senhor me chamou de traidor aqui? Vossa Excelência é traidor. O senhor é traidor. Vossa Excelência O senhor fez a concessão do certo? A Vossa Excelência é traidor. Vereador Jocal, vereador Marcão. A Vossa Excelência é traidor porque estava num grupo político e na época que estava no grupo político não saía do gabinete. Marcão, vereador Marcão, vereador João. Vereador João. Não saía do gabinete prefeito. Vereador João. Não saía do gabinete prefeito. Como foi amplamente discutido, coloco em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 358. João Carlos, vereador Marcão. Traidor da população. Vedinho, sai não, o sai tá lá, o sai tem superintendente, tudo vai lá. O sai existe. O sai existe. Vossa Excelência é traidor. Eu não faço parte do seu partido. Traidor. Mas já fez. Seu partido já fez. Seu partido já fez. Se continuar, eu vou encerrar a sessão, hein? Vereador João Carlos Marcão, se continuar, eu vou encerrar a sessão. Por gentileza, vamos dar continuidade aos trabalhos. O meu partido é independente. Vereador, acabou, vereador. Vereador João Carlos Marcão, acabou. Chega, vamos. Vereador João Carlos. Eu não tenho ouvido pro senhor. Segue. Requerimento 3. Você é traidor, traidor, você não põe o nome do privado em lugar nenhum, você vai pegar o seu nome. As placas suas têm 2 metros. Não nada, mas pelo menos ela tem honra. Viu? Não tem mentira. Tá? Não tô falando lá, que lá tem honra. Tá? E tem certos caras que não dá para se confiar. Mas eu só faço parte de grupo, eu ganhei eleição para trabalhar com o povo, com a cidade. Não vou trabalhar para grupo. A bronca dos caras é isso. A bronca sua é isso. Vocês não aceitam. Esse aí é o problema. Eu trabalho para a cidade, viu? Eu não tenho 6 mandatos aí por uma causa. E só não quis ser vereador na outra vez porque eu sou honesto. Tá? Porque se eu quisesse, eu reivindicava e eu continuava na Câmara aqui. Porque tinha gente aí que estava com as contas tudo irregular aí. E eu não quis fazer isso aí, não quis fazer mal para ninguém, eu quis sair fora. Aí ele veio falar que eu tenho liberdade, sou vereador, eu vou para onde eu quero, eu falo o que eu quero, desde que seja em favor da população, não a favor desse picareta aí. Todo mundo sabe a fortuna que esse cara ganhou, gastou na campanha dele. Traiu o povo aqui, fazendo a concessão no SAI aí. Não sei de que forma saiu isso daí, mas saiu. Agora vem falar o quê dos outros, esse picareta? Ufa, tá aí. Realmente, o seu João Cal, eu achei que ele fosse um pouco mais calmo também, mas não leva desaforo para casa não, hein? O homem falou um monte ali pro Marcão, o Marcão também, na sua posição, colocou tudo o seu pensamento, né? E isso faz com que a sessão da Câmara saia daquela rotina costumeira, né? Principalmente a Luciana Lopes, o Jorge Silva, que estão lá toda segunda-feira, né? Agora, curiosa foi a situação do presidente ali, não? Ele ficou meio tentando, parecendo um toureiro ali, querendo torear 2 touros e não... Mas ele realmente não soube, assim, de alguma forma, ser mais firme para interromper aquela discussão. Eu acho que faltou um pouco. Mas você acha que haveria condições ali com os ânimos da forma que estava? Eu não sei, existe um regimento, eu não sei o que o regimento prega, se tem que expulsar o vereador do plenário ou não sei como funciona. Tem um artigo no regimento que se tiver... o vereador tiver com o ânimo muito alterado e tal, ele podia, mas na verdade ele teria que agir, né, com os 2 que estavam discutindo, né, que nem muitas vezes, infelizmente, acaba pendendo para um lado, né, que nem a gente estava vendo
uma questão que aconteceu aí, por várias vezes tem um vereador que está usando palavras de baixo calão na tribuna. E às vezes vai um que é de outro partido e fala e é chamada a atenção desse um, do outro não. Então, acho que o presidente ele tem que ter uma postura neutra sempre. Não importa se ele está na condição de presidente, quem vai organizar os trabalhos. Não importa ali, não tem que ter partido. O presidente tem que ser neutro e tem que impor a ordem quando está numa situação dessa, independente de quem seja. Tá aí o recado dado para o Weber, viu, Weber? Você tem que... Não é porque de um lado ou de outro falou palavrão, não pode nenhum dos dois. Tá certo, e olha, né? que ultimamente palavras de baixo escalão têm sido mais utilizadas do que vinha sendo, né? Eu acho que nos últimos meses virou moda. Infelizmente, é lamentável. Agora, isso. eu particularmente me incomodo como espectadora que vou na sessão, porque eu não vou esperando ouvir palavras de baixo calão. Eu acho que o vereador, ele fica nervoso, ele quer mostrar descontentamento, mas não é o momento e nem o local para se utilizar dessas palavras. Existem outras palavras que podem ser utilizadas para expressar o mesmo sentimento que eles têm. No dia a dia, a pessoa se comporta como ela julgar que é melhor. Sim, mas quando você está na sua casa é uma coisa, né? Quando você está na tribuna... Mas a tribuna, eu fico um pouco incomodada, porque tem pessoas que na criação delas, elas não foram acostumadas a ouvir esse tipo de palavras, né? Sim, com certeza. E às vezes estão lá assistindo, às vezes vão senhoras, vão senhores, que o marido, a esposa, ou pela enfim, televisão, né? foi homenageado, vão lá... ou pela televisão, está acompanhando e, de repente, surgem umas palavras que não combinam com a tribuna. Até porque hoje a gente tem lá o regimento, tem comissão de ética, tem artigos que dizem qual deve ser o comportamento do vereador na tribuna. Então, aí já é uma questão de... E não existe o tipo de punição a cada palavrão, um minuto a menos de tribuna? Não podia ser alguma coisa assim? Sim, na verdade existe, se eu não me engano, tem um artigo, não sei se é na comissão de ética ou se é no regimento mesmo, que diz que essas palavras não podem ser utilizadas, que o vereador toma uma advertência, né? Mas, infelizmente, não é o que vem acontecendo, ajudar, né? E são vereadores de todos os lados, oposição, situação toda, tem gente de tudo quanto é lado lá falando palavrão, né? Mas tem uns mais antigão lá que soltam umas coisas são mais assíduos. Agora, tem uns palavrões ali que é dito, né? Que, na verdade, faz parte do vocabulário do dia a dia das pessoas, que, aliás, me deu uma vontade de falar aqui, mas que depois que você falou aí, eu vou até respeitar, não vou nem dizer. Que são palavrãozinhos bobinhos, né? Mas que realmente lá não cabe, né? Não cabe. Lá não tem cabe. Expressões que realmente não lá não local. cabe. Você tem... Ainda num programa de TV, depois de uma determinada hora e de acordo com o tipo de programa, até se espera ouvir algum palavrão. Agora, na tribuna, não se espera. Não cabe um puta merda lá na tribuna, não cabe. Não, de jeito... Eu, na minha opinião, não. Qual é a sua opinião, Wellington? Não cabe. Não sei. Não cabe. Agora, se eu estou sendo... Não é questão de ser puritana, não sei que palavra utilizar, né? Não sou santa, né? É questão de que para tudo tem hora, para tudo tem um momento, né? Eu também, assim, aqui em algum momento eu posso acabar de alguma forma falando sem perceber, às vezes escapa, mas não é o caso. Ali a gente tem percebido que a coisa vem parecendo... Sim, quase toda vez vem se repetindo, não é um deslize, vamos dizer. E você tem toda a razão. Você imagina se, por exemplo, vai uma família com crianças assistir a sessão, porque alguém vai ser homenageado, você colocou bem aqui. Você está lá com os seus filhos, que nem eu na minha casa não deixo meu filho falar palavrão. Ele vai lá assistir uma sessão de câmara e escuta algumas coisas. Ou palavras de baixo calão, que não são palavrões, mas são palavras inapropriadas, né? Entendi. Mas, Fabiola, a gente percebeu ali pelas imagens que você sai com o seu João Cal, tenta tirar ali da confusão e você sai com ele. Daí a gente não tem mais a gravação, parou por ali. E como estava ele, como que foi ali o desfecho ali fora, como que o seu João estava, qual foi a reação dele depois, só vocês indo embora, o que ele desabafou com você, você pode nos contar? Ele estava ainda bastante, né, alterado, que na verdade o que chateou realmente ele foi a palavra que foi usada de traidor, né?
E, na verdade, isso realmente ele teve razão de ficar chateado, porque, assim, vamos dizer, acabou a eleição, nós tivemos a primeira sessão, teve a eleição da mesa. O João se colocou como candidato a presidente. E a gente acabou montando uma chapa, nós votamos no João para presidente, entendeu? Então, ele votou nele. Que traição que ele teve, ele votando nele na eleição. E, posteriormente a isso, os vereadores são livres de voto, né? Eles têm que votar de acordo com a população. Hoje a gente está vendo tantos manifestos na rua que não querem partidos, que não querem, né? E a pessoa, quando adota uma postura assim de votar naquilo que ela acredita que é o melhor para aquilo, né? Aquele planejamento dela, aquilo que é para a população. E isso chateou realmente bastante o João. Então, acho que isso que deixou ele um pouco mais alterado. Aí eu conversei bastante com ele, quis que ele, né, pegasse o carro e fosse embora, se acalmasse, porque realmente ele estava tão assim que capaz de ele ter voltado ainda lá dentro para discutir, né? Como a discussão voltou várias vezes. Mas aí ele acabou indo embora, tudo e já... Mas, Fabiola, entendendo um pouquinho mais e ver o seu pensamento. O seu João Cal, no período da eleição do ano passado, o partido dele apoiava o então prefeito e candidato Pivetta, que concorria com o Fernando e com o seu pai, o professor Irinaldo, né? A partir do momento em que o Pivetta não é eleito, é derrotado, o João Cal sai desse grupo e opta pelo grupo que conseguiu a vitória. Isso não caracteriza eu sei que a palavra é pesada, ele está chateado com a palavra, né? Mas só para a gente tentar entender o outro lado também, isso não caracteriza uma traição política, né? Quando fala em traição, a palavra é muito ampla, uma traição política. Se fosse um vereador da base, né, do próprio partido, como aconteceu já em outras cidades, em capitais, um vereador do seu grupo resolvesse romper e resolvesse estar do outro lado, você também não iria sentir que esse vereador ou esse membro do partido, ou sei lá, esse aliado político, você não ia também sentir a mesma coisa, que ele é um traidor? Tentando entender a situação. Eu entendi isso que você quer dizer. Aqui no caso do João, eu não enxergo assim, porque ele não... Mas ele apoiou o Pivetta. Não, ele apoiou, mas e quem disse que ele está apoiando a administração? Ele não veio nenhum momento ele pegou, se desligou, saiu de partido, entendeu? Isso aí que eu não consigo enxergar onde está. O fato de repente, a gente, na eleição, não mais ter votado nele como presidente, ter feito, a própria Constituição diz que a mesa deve ter representatividade por partido. Deveria, hoje, o PSDB fazer parte da mesa, que é a maior bancada, e não faz. Então, a questão de se compor junto com outros partidos que não daqueles da coligação que você participou, isso daí não é constitucional, isso não configura uma traição, muito pelo contrário, seria de bom senso que todos os partidos participassem da mesa. Então, se ele fez essa composição, né, que ele achou correta, eu não vejo onde que está. E agora, nas votações, ele tem adotado essa postura individual de votação. Eu acho que seria traição se você tivesse alguma coisa específica para votar de partido e ele, de repente, teve uma postura diferente. Que nem ali. no caso da presidência. Definiu-se lá no grupo de oposição que o Weber era o candidato à presidência. E ele lança a candidatura dele também. Isso também não se caracterizaria uma traição política? Ele não poderia ter não saído e apoiado o Weber naquele momento? A gente já viu tanta coisa nessas eleições de mesa, porque não só muitas em mesa, vezes né? fazem engolir aquele igual abaixo, entendeu? A gente sabe que muitas vezes as pessoas votam contrariada que não estão concordando com aquilo, entende?
E ele, né, já é experiente da casa, já foi presidente da Câmara, ele que achou que ele estaria num momento. E como ele teve também, como a gente, né, quis fazer essa composição, ele não concordou, ele também não teve espaço, como outros, né, não vou citar aqui, mas outras pessoas também enfrentaram essa situação de não ter chance, de não ter vez. Interrompendo você, o Éric Romero, um mês antes da eleição, mês de dezembro todo, ele passou articulando para que ele fosse o presidente, né? Mas daí chegaram a um senso comum, o Éric retirou a possibilidade de ser presidente e ficou só o Weber, né? E no caso do seu João, não. O seu João persistiu e foi e concorreu. Então, será que isso não, você ainda continua achando que isso não caracteriza uma traição política? Não, porque até a gente teve aí, né, acho que na última eleição da mesa, acho que foi do vereador Marcos, se eu não me engano, o vereador Eber também foi até quase o final, ele como candidato. E se, de repente, ele tivesse encontrado respaldo e apoio, ele teria traído o grupo dele? Entendeu? Por uma pretensão dele. Então, eu, sinceramente, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu não enxergo dessa forma, entendeu? E é igual eu falei, quem disse que ele se compôs e tá com a gente para... Não, ele tem adotado a postura dele. Só que ele tem corrido com as coisas dele. Ele tem quer ter espaço para ele poder correr com as coisas do bairro, poder ter acesso aos secretários. Então, ele tem adotado essa postura de diálogo, e, enfim, sempre está... Quando tem alguma dúvida em algum projeto, vem, pergunta, senta com o prefeito, ele está tendo essa liberdade, mas isso não significa que ele, né, sei lá, deixou as ideologias dele de lado, enfim. Eu, particularmente, eu acho que a gente lá é independente de voto. Que, né, nós mesmo da situação, quando vai se encaminhar um projeto lá na Câmara, nós discutimos ele antes. Não é assim, olha, chegou lá, a voto acabou, não. O prefeito faz questão de chamar, de explicar, de ouvir. Então, eu acho isso muito importante, entendeu? Para a gente não ser só da base, mas aí tem que votar tudo. Não, a gente conversa sempre muito a respeito. E isso também ele tem feito. Ele falou que eu achar que está de acordo, eu vou votar. Né? E é como ele tem agido ultimamente. Ok. Agora vamos ouvir aí a posição, né? Hoje, já mais calmos, ambas as partes, tanto o seu João quanto o Marcos, né? O que eles analisaram aí da discussão deles, né? A Érica Domingues, hoje foi a primeira coisa que ela fez, foi ir em busca da palavra dos dois vereadores. E está aí a matéria, vamos dar uma olhada e vamos avaliar juntos também. E você continue participando, ligue 3247-1010 e participe, dê a sua opinião aí sobre essa discussão acalorada na Câmara Municipal de Votorantim. Vamos ver a matéria, Carlos André? Na última sessão da Câmara, o vereador João Cal, do PSC, e Marcos Alves, do PT, mais conhecido como Marcão Papeleiro, tiveram uma discussão mais calorosa. Tudo começou em um debate sobre o requerimento do vereador Marcão Papeleiro. Depois disso, as indiferenças políticas seguiram. É traidor porque estava num grupo político e na época que estava no grupo político não saía do gabinete. João Cal acusou o vereador do PT de pilantra. Vossa Excelência equivocada, né? Em contra-resposta, Marcão Papeleiro chamou de traidor. Vossa Excelência é traidor. Traidor é ele. Ele sim formou o diretório do do PT aí para ser candidato a prefeito, passando o priveta para trás. Isso sim é traição. Em entrevista exclusiva à TV Votorantim, ambos com os ânimos mais calmos, explicaram com detalhes o que houve na sessão da Câmara. Marcos Alves disse que respeita João Cal como pessoa, mas como vereador não. O senhor João Cal, que eu respeito ele como cidadão, não como político, que não merece respeito como político. Ele é bronqueado porque ele queria que fizesse parte do grupo dele, a posição contra o prefeito. E eu respondi para ele que fui eleito pelo povo e não por grupo. O vereador
vereador Marcão já debateu também com a vereadora Fabíola em outras sessões da Câmara. E João acredita que agora as discussões sejam com ele. É um trampolim para ele. É que ele não pode ficar sem provocar os outros. Então, ele, como agora não tem como fazer com a Fabíola, ele está comigo. O índole dele é provocar, para fazer, dar tumulto, grito, berro, é o que ele sabe fazer. Posição política naquela hora, naquele momento, né? Mas não fiz isso para intimidar ninguém, não. Até porque eu não estou aqui para intimidar ninguém. João Cal disse ainda que o Marcão Papeleiro fez uma campanha milionária e só por isso ganhou a campanha. Graças a Deus eu tenho honra, porque eu atendo a população. Eu ganhei na raça 6 eleições aqui, praticamente ganhei a 7ª, a passada, fiquei pela legenda. Fui o 6º mais votado. Eu não vou me intimidar, eu ganhei a eleição na raça, trabalhando e não com dinheiro. Que fique bem claro isso para ele. Não fazendo campanha milionária. João Cal afirmou ainda que na próxima sessão da Câmara, na segunda-feira, ele vai continuar a debater sobre o assunto. Ele vai ter a resposta. Nós falamos, né? Tivemos um posicionamento na Câmara Municipal, na tribuna, né? Na segunda-feira, com certeza, ele pode ter, né? E nós só vamos realmente falar o que é realidade, né? O que é realidade, o que é fato, né? Se você procurar o histórico, por exemplo, das propagandas eleitorais que tiveram nesse momento, todo mundo vai verificar que eu não estou falando mentira, né? Nós temos aí quadro, nós temos foto do vereador João Cal abraçado com o Piveta na campanha, né? Então, assim, eu não falei nada além daquilo que realmente é verdade. E você que está aí em casa acompanhando o debate dos fatos, tem a sua opinião? Quem está com a razão aí? O senhor João Cal ou o vereador Marcão? Dê a sua opinião, liga aí, ó, 3247-1010. Você viu aí a fala do João Cal, Fabíola, e a do vereador Marcão. Eles falam que na segunda-feira, principalmente o João Cal, que a discussão deve continuar lá na Câmara Municipal. Você acredita que agora, em outro tom, numa forma mais de diálogo mesmo, ou corre-se o risco do clima ainda continuar quente do jeito que foi quarta-feira? Eu espero que sim, espero que cada um coloque a sua opinião, mas de forma mais branda, né? Porque às vezes essas discussões acabam acontecendo, mas não devem acontecer, né? Acho que todo mundo deve ponderar. Que, na verdade, João, a palavra livre, ela é bem grata mesmo, né? Porque às vezes você fala, aquele vereador que está inscrito primeiro, ele, né, acaba levando desvantagem, porque daí o último que fala não pode, né, o outro que falou antes, enfim, está retornando na tribuna. Isso é bem complicado. Eu acho que, às vezes, se de repente o vereador foi citado de uma forma que ficou um pouco pesada, eu acho que o vereador devia sim ter direito a 1 minuto de resposta na palavra livre, sim. Porque, às vezes, aquela pessoa também, por partido e tudo mais, passa a lista durante o dia e fica ali na mesa para ser assinado na hora. Então, você pode notar que é sempre a mesma pessoa que é a última a falar na palavra livre, entendeu? Sempre é a mesma pessoa. É o Marcão. Então, a gente pensa, acaba favorecendo mesmo. Ou então, quando era presidente, fechava a lista porque era presidente e assinava por último. Agora acaba assinando por último, enfim. Então, acaba mesmo tendo essa desvantagem. Por isso que, às vezes, né, o vereador acaba ficando com vontade mesmo de poder responder na outra sessão. Mas esperamos que respondam, mas de forma mais branda. Temos aqui, Wellington, as pessoas ligando para comentar o assunto. Eu queria falar aqui o que elas estão achando. Por favor, estou curioso. O Mauro Gonzaga Dias, da Vila Nova, ele diz: o tempo que ficam brigando, por que não fazem alguma coisa pela cidade? E o João Cal é um ótimo vereador, na opinião dele aqui, olha só.
A Maria Rita, do Parque Bela Vista, parabéns pelo programa. Eu achei muito triste, porque a discussão parecia discussão de botequim. 2 representantes do povo discutirem desse jeito, nunca imaginei. Aqui é a opinião dela. A Cida Turina, da Vila Nova. Primeiro, se portaram como criança diante da situação. Segundo, o presidente deveria ter tido mais pulso. Ixi. Isso é uma vergonha para a cidade. Aqui é a opinião da Cida Turina. Bom, olha que a agora... Cida é seguidora do Marcão, hein? Ela tá puxando a orelha dele aqui. É a Cida Turina. É a Cida Turina. É, a Cida não, Turina? Não, confundi é outra a Cida. Cida. Tem razão. Desculpa, Aí Cida. tem... tá aqui. O Antônio Escola, da Vila Nova. Porque sempre que o Marcão, Pedro Nunes falam, a Fabíola e o Bruno retrucam. Você pode Porque é responder? oposição em situação. Na verdade, a gente tem ideias contrárias e quando eles falam, a gente não concorda, obviamente a gente vai falar, né? Não tem como. Mas, e outra, eu acho boa essa discussão, entende? Não a discussão da Não forma com que agressão, foi, né? não agressiva. Mas eu acho sim muito válida a discussão com pontos diferentes, assim. Inclusive o vereador Pedro é um vereador experiente, o vereador já, né? Vou falar antigo, aqui ele vai ficar meio bravo, mas né? É o mais antigo da cidade. Aí eu acho, tem uma bagagem, acho que não tem necessidade de às vezes, né, se colocar de determinada forma. É uma pessoa que tem conteúdo e é bom para a gente discutir quando está discutindo conteúdo, né? Então... Foi o nosso vereador por muito tempo, viu? Foi o vereador que a gente, pelo menos, entendia que fazia um trabalho apropriado, vamos dizer assim. Não faz. Né? Tá chegando aqui vários ainda. A Alzira Catarina, do Vossoroca. Quando na plateia, se o povo se manifesta, altera a voz, é expulso. Por que não pode ser expulso os vereadores que se alteram? Muito bem Por que lembrado, não foi hein? expulso um dos vereadores para acalmar os ânimos? Quem os dois, fez a pergunta? A Alzira. Aí já é com o presidente. Infelizmente, eu ali fico só igual o telespectador. Eu ali não posso, né? Quem tem que tomar realmente essa atitude é o presidente. Ixi, que é sobrou quem pro tá Heber lá. Heber, na você sessão. deve estar aí nos acompanhando. Ó, já sobrou para você aqui já várias vezes, hein? O Cassiano, do Vossoroca, eu acho absurdo essa discussão. Ao invés de estarem batalhando pelo povo, ficam com essas picuinhas. Abraços a todos. O Alexandro, da Vila Garcia. Isso é conterrâneo, Eu hein? acredito que foi traição, sim. Olha que é vizinho... Do vereador João Cal. É vizinho do João, hein? Não entendo porque a Fabíola o defende tanto. Sobrou para a Fabíola agora. E olha que o João Cal nem é da base aliada, hein? Não é que defende, entendeu? É a minha visão. É como eu falei, né? Às vezes, se 2 vereadores tiverem pretensão de sair candidatos a presidente, eu não vejo isso como uma traição.